Já de cara já peço aí um like no vídeo, se inscrevam no canal, né? Fique à vontade. Então bora pro vídeo. É mais um ponto de vista que eu acho, mais uma, como é que eu falo, uma reflexão, né? A gente tem que conversar a respeito dessas coisas, né? Não ficar calado. Então na pegada do que está acontecendo ontem, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que eu penso a respeito disso? Estados Unidos é um país oportunista, né? Então, mesmo agindo falando que é por interesse, mas a gente sabe que é por vários outros interesses, né? A gente está sempre com o pé atrás sobre os Estados Unidos, né? Apesar de ter muitos brasileiros, né, falando aí, podia acontecer no Brasil também, né? Pegar o Lula, né? Beleza. Gente, o que se passa na casa dos outros não interessa pra gente. Entendeu? Os nossos irmãos da Venezuela, beleza, estavam sofrendo mesmo. Oprimidos, aquele governo, Donald Trump, usar segundas intenções para usar de segundas intenções para invadir a Venezuela e se apossar do petróleo deles, né? Apesar que eu li um artigo, eu não tenho como agora deixar para vocês aí não, a respeito de algo, até mesmo que no YouTube tem gente falando sobre isso. Que há um tempo atrás, a Venezuela tinha feito um acordo com os Estados Unidos, né? Em questão de acordo lá, o petróleo deles pertenciam sim aos Estados Unidos. Beleza. Aí, com o tempo, a Venezuela pagou esse petróleo. Olha só, o petróleo era no território da Venezuela e pertencia aos Estados Unidos. Não sei por quê. Deve ser algum tipo de favor, não sei, né? Não quero entrar em detalhes, não. Nisso aí, a Venezuela recuperou o direito que já estava no seu próprio território, né? E pagou. Em pagar, e beleza. Aí esses dias aí, parece que lá uma fala do vice-presidente do Trump, falou assim que recuperamos o petróleo que era nosso. Olha só. Então, tipo assim, para quem está comemorando aí, batendo palma, achando que Estados Unidos fez isso com boas intenções, né? Tipo assim, vamos invadir lá para livrar o povo da opressão, né? Tirar aquele ditador. Você está achando que fez isso? Por ideologia? Trump invadiu porque queria petróleo. Interesse. Entendeu? E aí acontece, a gente não deve a gente nunca deve defender, sabe, esse tipo de política, esse tipo de autoridade. Uma coisa que eu acho boa é sim, prender o Maduro, beleza. Só que é o seguinte, a gente não deve se meter na casa do outro. É falta de respeito, viola, vai contra tudo. O que está acontecendo lá, deixa eu rolar para lá. Entende? A preocupação é o seguinte, os Estados Unidos chegam, onde eles chegam, igual lá no Iraque, onde eles fazem essas coisas, eles vão lá, bombardear, apesar que na Venezuela chegaram, fizeram o que tinham que fazer, e parece que não teve um confronto assim violento, porque o Maduro foi traído, né? Foi entregue, parece que foi entregaram o cara. Entende? Entregaram o cara. Então, foi fácil demais para os Estados Unidos. Foi muito fácil. Com certeza rolou muito dinheiro nisso aí. Vai entrar muito dinheiro para os Estados Unidos também, em questão de petróleo, né? Igual muita gente está falando no YouTube aí. Tem muita gente já falando aí, desde ontem eles estão falando. E é verdade. A América Latina, especialmente a América do Sul, que a gente faz parte também, virou o quintal dos Estados Unidos. E claro que já há um tempo atrás, a gente já via países invadindo outro. A gente já via países já invadindo outros países, né? Em questão aí, para vocês terem noção. E agora com essa invasão da Venezuela, dos Estados Unidos, dá a impressão que já deu a deixa, né? Agora cada um cuida do seu, porque o bicho vai pegar. Então, o que eu penso, o que eu acho, Brasil, com isso, não tem capacidade de receber tantas pessoas para cá, igual, por exemplo, para acolher o pessoal da Venezuela, que via para cá. O Brasil não tem capacidade de acolher nem a gente que é daqui mesmo.
Muitos estados do Brasil não tem como comportar, não dá como dar estrutura para essas pessoas. Está faltando o básico para a gente. Imagina o pessoal que vem de fora. Estados Unidos chegam lá, fazem de tudo lá. Aí essas pessoas que estão lá não vão ter suporte. Para onde elas vão? Elas vão para os países vizinhos. Estão me entendendo? Não tem para onde fugir. Porque se os Estados Unidos tiver uma ideologia, chega lá, fazer isso, fazer aquilo. Vocês veem que a vice-presidente Maduro, ela deu uma... As palavras não são minhas, não. Está lá no The New York Times. Ela falou que o único presidente é o Maduro. Entendeu? O Trump vai mandar, o Trump vai explorar o país. Em questão de petróleo. Vamos ver mais para frente se vai ter suporte. As pessoas que estão lá precisam de suporte. Isso vai mudar em alguma coisa. Porque um pouco dessas pessoas vão sair de lá. Vão procurar ajuda nos países vizinhos. Que é no caso Brasil, entre outros. Né? E aí, o Brasil tem capacidade, essas pessoas que estão batendo palma aí. Ah, fez bem, tal. Isso. Gente, a gente aqui no Brasil tá faltando as coisas pra gente. E quem vem de fora, então, o Brasil não tem capacidade disso, de receber. Então, para quem bate palma, não, eu não bato palma não, sabe? Eu não bato palma por essa intervenção deles. Eu bateria palma se tivesse um plano ideológico ali por trás, tipo assim, tivesse preocupado mesmo com o país, com as pessoas de lá. Agora a pessoa faz isso visando que os recursos que lá tem. Então o próximo pode ser o próprio o próximo país pode ser o próprio Brasil, ué. Os recursos que a gente tem aqui também, os minérios, a Amazônia. Está me entendendo? A preocupação é essa. E o Brasil tem como contra-atacar? Não tem como. Eu fico imaginando, se acontecesse um episódio desse aqui no Brasil, se acontecesse um episódio desse no Brasil, o Brasil teria que fazer igual a Venezuela fez, entregar o presidente. Porque como é que a gente iria revidar militarmente falando? Entendeu? O Brasil não tem potência, o Brasil não tem poder, o Brasil não tem poder de fogo para combater. Somos o quintal dos Estados Unidos, assim que o pessoal está falando aí, te chamando. E é verdade, cara, é verdade. Não podemos bater palma, não vou bater palma, não. Um país não pode subjugar o outro, não, cara. E a liberdade, não importa se é de direita ou se é de esquerda, não importa. Não estou defendendo o cara ditador, não. O cara é ditador mesmo, ele tinha que ter o que ele teve. Só que não dessa maneira. Entendeu? Trump, os Estados Unidos, aproveitando aí o momento de fragilidade deles, né? Fez o que fez. Aí o curioso é saber o que vai rolar daqui para frente. Entende? Em questão dos países vizinhos, que somos vizinhos deles, em questão deles lá dentro mesmo, sabe? O que vai acontecer agora, porque Trump, com certeza, já deu a entender, desde ontem, que vai governar o país. Né? E já, de cara, petróleo. Você não vê uma fala dele falando que vai fazer isso no país, aquilo outro, não. Já deixa bem escancarado. Petróleo. Entende? Igual eu falei para vocês. Eles falam que recuperaram o petróleo que era deles. Recuperaram o que era deles. Olha, você vê, é cabuloso isso, é estranho. É constrangedor falar sobre isso. Um país subjugar o outro. Uma coisa foi boa, que tirou Maduro do poder, porque Maduro, do jeito que estava, né, um cara assim não tem como, né, um país sofrendo, oprimido. Só que uma coisa eu falo para vocês. Todo mundo julga, né? O país, a Venezuela estava daquele jeito por causa do Maduro, tal. Beleza, é assim, pode ser. Só que, imagina um país que teve as suas relações comerciais sufocadas e oprimidas, sem poder estar vendendo para fora. Isso aconteceu com a Venezuela. A Venezuela não teve como. Imagina só, o Brasil. Se o Brasil não pudesse exportar ferro, alumínio, os condimentos, laranja, as coisas que o Brasil exporta, quanto tempo o Brasil duraria? 6 meses, 1 ano? Hein? Entende? Agora, não importa o governo que estaria à frente do Brasil, não. Mas imagine se o Brasil fosse sufocado. Comercialmente falando. Sem poder estar exportando suas coisas. Quanto tempo o Brasil duraria? 6 meses, 1 ano, 2 anos? É o mesmo que aconteceu com a Venezuela. Apesar do ditador Maduro ser um ditador, apesar, né, dele ser um desumano, um crápula, apesar disso tudo,
mas com o sufoco que a Venezuela passou. Vocês acham mesmo se ele não fosse um autoritário, entende? Mesmo se ele não fosse o jeito que ele é, quanto tempo a Venezuela ia aguentar? Parece que isso aí é um plano, gente, já vem há um tempo já, essa coisa já vem há um tempo. Isso já não vem desde agora, não. Isso já vem andando, eles já vem conversando, ali com os generais da Venezuela, com o pessoal, os cabeçudos, até dar o checkmate, entende? Isso não é de agora, não, de uma hora para outra, não. Pá, vamos lá invadir, não. Isso já vem já combinado, muquinado ali, alianças, até entregarem o Maduro, entende? Isso aí é um alto grau de trairagem, né? E eu fico triste quando a gente vê aqui no Brasil pessoas falando assim que eles têm que fazer o mesmo aqui no Brasil. Cara, independente se eu sou de um lado, do outro, independente. Não estou puxando sardinha para lugar nenhum, não. Mas imagine que coisa horrorosa. Eu, patriota, falar um trem desse. Estou indo contra a nação, estou traindo o país. Entende? Há uns tempos atrás, quem traía o país como que fala? Tem uma lei, né? Sacrificado na hora, né? Quem vai contra a pátria. Então é muito triste você ver um monte de gente falando assim, não, mas deveria fazer o mesmo aqui no país, deveria fazer isso aqui também, né? Intervenção aqui e tal. Cada país tem que cuidar da sua política interna, da maneira que o próprio povo tem que cuidar dos seus problemas. Entende? Ninguém se mexe na casa do vizinho, não. O que se passa lá, meu filho, ó, eles se viram, né? Porque trazer problema da casa dos outros para a casa da gente não é bom, não. E aí isso aconteceu. Os Estados Unidos vai lá, faz a bagunça, e aí essa bagunça esparrama para os países vizinhos agora. Entendeu? E independente do ditador que é o Maduro, independente dessas coisas aí, tudo tinha que ser conversado, dialogado, sabe? Conversado, intermediado ali, não é chegar assim não. Isso aí já vem de vários tempos, dias já, eles já conversando ali, os generais. Você acha que esse pessoal caiu? Não, quem caiu foi Maduro. Maduro caiu. Ficou tão Maduro que caiu. Quem caiu tá Maduro. Vocês acham mesmo que os generais vão cair? Aquele pessoal lá que está com ele vai cair? Não, vai não. O país eu acho que vai continuar a mesma coisa. Só que com menos recursos agora, né? Estados Unidos vai sugar os recursos. Estados Unidos, gente, eles precisam disso. Eles precisam disso. Porque os Estados Unidos, quando se fala em crise, né, em crise lá na América do Norte, lá nos States, quando se fala em crise lá, até engraçado, né? Mas não. Os recursos, apesar de ser um país de primeiro mundo, ter tecnologia avançada, essas coisas tudo, ainda o petróleo manda muito lá. Eles dependem muito do petróleo. Imagina só a injeção de dinheiro que vai ser na economia deles. Entende? Porque, você sabe, né? A China está aí. A China está aí, entendeu? Crescendo, aquela coisa toda. E os Estados Unidos não quer ficar para trás, né? Jamais. Porque é o seguinte, nós aqui embaixo somos os quintais, somos o quintal deles. Mas quem está lá em cima não. Não, lá em cima é como se fosse condomínio de luxo, sabe? Está lá Estados Unidos, aí, sabe, a América do Norte é isso, é condomínio de luxo. Está abaixo aqui, meu filho, é quintal deles. Então aí eles querem fazer o que quiser fazer. Invadir, entendeu? Usurpar, sugar. Então pra gente falar assim, não, vamos bater palma, eu não faço isso não. Não faço não, porque a gente pode ser o próximo. E não deve ser tão bom assim não. Porque é o seguinte, se tiver uma ideologia por trás disso aí, beleza. Tipo assim, vamos invadir, tirar o cara do poder, ajudar o país, respaldar as pessoas, já era. Ajudar ali os cidadãos ajudar a Venezuela. Vocês acham que é isso? Vocês já viram os discursos deles? Não tem nada disso. Fala um negócio como se fala sobre drogas, narcotráfico. Eles estão usando isso aí como desculpa. E, pelo amor de Deus, é muito fraco, não tem base ainda não. Entendeu? Não tem base não. Eu acho que a única coisa que os Estados Unidos fez é o quê? Abrir caminho. Ele deu abrir caminho. Agora é o seguinte, cada um por si. Quem quiser invadir o outro, pode invadir. Não tem esse negócio de respeito mais não. Acabou as leis. E cada um, agora, quem tiver a boca maior, come a outra. Aquele que tiver a boca maior, come a outra. Então é isso, deu a deixa. Tipo assim, quer invadir, pode entrar, entendeu? Pode pegar, se quiser pegar na casa do outro, à força. Não tem problema não. Pode pegar lá. É isso, deu a deixa. Entendeu? Corre risco do mundo virar uma bagunça agora. Mas vamos ver, né, nos próximos dias, né, o encaminhar disso, se vai sobrar para nós, né, os brasileiros, claro que vai sobrar, né?
E eu acho que feio, o feio é isso. O feio é a gente falar assim, pode invadir o nosso também, vem cá, faz isso. Não, eu acho muito feio isso aí. Porque ninguém merece ter a casa invadida, não. Apesar que lá, eles abriram a porta para entrar, né? Lá o Maduro caiu porque eles deixaram, né? E vamos ver o que vai ser os próximos passos aqui dessa novela, né? Tomara que Deus abençoe o povo lá, né? Dá suporte ao Brasil também para segurar essa barra, porque a gente vai precisar, porque muita gente vai vir para cá, pode ter certeza disso. E iluminar a mente aí, né? Dos líderes mundiais para ver o que acontece. Beleza? Foi um desabafo, minha opinião. Não falei nem de A, nem de B, nem de esquerda, nem de direita. É só apenas a minha opinião. Beleza? Curtem o canal, tá? Se inscrevam, sigam aí, né? Vamos embora. Fique com Deus, até o próximo vídeo.